Muito bom dia, nação. Vamos logo cedo aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão vai entrar em campo neste sábado às 9 da noite. Partida contra o Corinthians. Flamengo joga fora de casa, precisa da vitória se quer continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. Claro que é uma missão muito difícil, mas o Flamengo tem chances matemáticas ainda de ser campeão. E também precisa buscar uma vaga na Libertadores da América 2024, se garantir. Tem 13 partidas ainda, o Flamengo está por fechar com o técnico Tite, está apalavrado já com um novo técnico e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. O Tite deve chegar já na segunda-feira e vamos então analisar as informações. Tem também a renovação do Bruno Henrique, que tem novidades sobre essa renovação. Eu gostaria que você já chegasse aqui participando do nosso canal, primeiramente escrevendo nos comentários para você o técnico Tite vai dar certo no Flamengo e também aproveite e já arrisque o seu palpite para a partida entre Corinthians e Flamengo. Vamos bater uma meta juntos aí de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo todas as notícias e as informações do Flamengo no seu celular e no seu computador, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal All Sports, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Nação, quinta-feira, dia do penúltimo treinamento do Flamengo nesta semana que antecede o confronto deste sábado com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Bora ver como foi a atividade do dia? E relembrar também esse duelo no primeiro turno do Brasileirão, além, é claro, de saber o que esperar dessa partida. Boa. Foi. Boa. Vai! Boa. Vambora! Vai! Boa! Essa! Boa, Matheus! Boa! Vai! Para esquentar um pouco mais desse Corinthians e Flamengo, eu quero saber do meu parceiro Bruno Pet o que o técnico Mário Jorge e os nossos jogadores podem esperar desse adversário no sábado. E aí, Pet? Fala, Blue, fala, nação rubro-negra. O Flamengo tem tudo para encontrar um Corinthians em baixa, um Corinthians em má fase. Afinal de contas, vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana diante do Fortaleza nesse meio de semana. Aliás, o Corinthians estreou o seu novo treinador, Mano Menezes, nesse jogo da eliminação, já que tinha optado pela troca no comando, demitindo o técnico anterior, Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos 9 jogos, o Corinthians só venceu 1. E no Campeonato Brasileiro, está só a 4 pontinhos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem muita dificuldade no seu sistema defensivo, que é uma linha de defesa mais envelhecida. Fábio Santos teve muita dificuldade, inclusive, e participou diretamente de forma negativa dos gols da classificação do Fortaleza na eliminação da Copa Sul-Americana. E, além disso, positivamente, o time conta com 2 jogadores muito importantes. O Cássio, que é um goleiro que muitas vezes ganha jogos para o Corinthians, e o Renato Augusto, que é a grande referência técnica do time. Esses são os 2 caras, os 2 jogadores que o Flamengo precisa ficar muito atento e de olho. Eu tenho certeza que o técnico Mário Jorge vai trabalhar em cima disso para o Flamengo conseguir mais uma vitória no Brasileirão. O Flamengo informou que o volante Alan vai aproveitar o período de recuperação da ruptura fáscia plantar do pé esquerdo para realizar um procedimento no Hospital Copa Star e retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. É isso, nação. Fim de papo por hoje. O Flamengo volta a treinar nesta sexta na parte da manhã e na sequência segue viagem para São Paulo, onde neste sábado encara o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flamengo segue se preparando com o treinador interino Mário Jorge para enfrentar o Corinthians. Cadê? O Flamengo está aproveitando a semana livre para aperfeiçoar a pontaria. No último jogo, o rubro-negro marcou apenas um gol de pênalti, desperdiçou chances de ampliar no duelo. Além disso, o treino contou com o retorno de Arrascaeta. No início da semana, o uruguaio tinha feito apenas trabalhos de fisioterapia, com bola e circuitos separados do elenco. Mas a volta do camisa 14 retoma a expectativa do time de poder contar com o jogador para a partida contra o Corinthians. Além dele, também o uruguaio Varela voltou aos treinos, aumentando as chances do rubro-negro contar com o atleta. Varela está afastado dos gramados desde a partida contra o Grêmio, de 16 de agosto, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. O lateral direito sofreu lesão no ligamento do joelho direito e ficou sob observação do departamento médico do Flamengo.
O elenco se prepara para mais um jogo fora de casa. Como visitante, o time já realizou 13 partidas no campeonato, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 53% e tem um velho conhecido pela frente. No primeiro turno, o rubro-negro venceu o Corinthians em casa por 1-0 e tem um bom retrospecto em relação ao Timão. O Fla ainda tem mais 2 treinos pela frente antes da viagem para São Paulo. Ainda com Mário Jorge no comando do time, o rubro-negro vai em busca de mais uma vitória para se manter no G4. E o Big Boss está lembrando aqui que depois de 2019, depois de tantos anos que eu não sei fazer essa conta, brincadeira, o Flamengo não tem um protagonismo no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de um Fluminense na final da Libertadores, né? A gente está falando de um Botafogo que está brigando pelo título brasileiro, o Vasco que, enfim, está conseguindo contornar ali uma questão de rebaixamento e acaba tendo uma emoção na agenda, e o Flamengo com uma agenda sem emoção, né, Vinícius? Eu espero que desse jeito, eu acho o seguinte, a forma como o Fluminense está chegando à final da Libertadores da América é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Por quê? Eu espero que agora eles tenham a humildade de entender que o trabalho que eles estão fazendo é pífio, é ridículo. Porque até o momento parece que não. A gente vê nas entrevistas de alguns jogadores, até mesmo de alguns dirigentes, que parece que não, que está tudo bem no Flamengo. E não está tudo bem no Flamengo. A forma como o Flamengo perdeu os títulos nessa temporada, e eu repito, em relação à expectativa e realidade, na minha opinião, é a pior temporada da história do Flamengo. Se esperava muito e o Flamengo não ganhou nada. Então acho que o Flamengo precisa melhorar muita coisa e pode pegar o Fluminense como exemplo. Por que não? É um exemplo de sucesso no futebol carioca. E de fato hoje o protagonista é o Fluminense. O Flamengo não é o protagonista, embora tenha recursos financeiros, estrutura para ser o protagonista como foi em outros anos e um passado recente. Mas esse ano, 2023, o Flamengo é uma vergonha. O que foi, Big Boy? Você falou? Ah, tá. Pensei que você tivesse falado alguma coisa. Ô, Lucas Pedrosa, tá triste? Não. Ah, tá, Pelo não. contrário, eu tô feliz porque eu acho que a gente, no futebol carioca, a gente foi representado pelo Flamengo muito tempo, nesses últimos anos, né? E você vê uma mudança de protagonismo. Tudo bem que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, mas foi contra o Flamengo. O Botafogo é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na final da Libertadores. E o Vasco está num processo de renovação, vindo de uma Série B, briga para não cair, é uma temporada ruim. Por mais que tenha essa emoção toda, é uma temporada muito ruim, mas o que eu quero dizer é, o panorama no cenário nacional e internacional, ele vem sendo positivo para o futebol carioca. Uma mudança de panorama que a gente só era representado pelo Flamengo e a gente passou a ser representado agora pelo Botafogo, pelo Fluminense, que tem o melhor time do próprio Fluminense dos últimos 10 anos, e o Vasco da Gama, mal ou bem, Fernanda, conseguindo ficar na Série A, tem totais condições, se tudo correr como a gente espera, para poder também em 2024 vir forte. Pois é, o Vene Casagrande, você tem novidades sobre o Tite? Não tem nenhuma novidade. Acho que a próxima novidade seria a assinatura de contrato. Eu acho que esse seria o último passo, o último ato da diretoria para anunciar a contratação do treinador. O que eu acho que só vai acontecer depois do jogo contra o Corinthians. Não faz sentido ele assinar agora e o Flamengo anunciar agora. Sendo que o empecilho é qual? É não enfrentar o Corinthians. Então, qual seria o motivo de anunciar agora? E queria até um desafio para si, né? Pois é, exatamente. E o Arrascaeta voltou aos treinos do Flamengo, mas será que vai pro jogo contra o Corinthians? Olha, qual é a situação dele? A minha informação é o inverso, que ele não voltou aos treinos. Ah, não voltou? Que ele não voltou. Ele não treinou ontem, não treinou hoje e que dificilmente pega o Corinthians no sábado. Isso mostra como ele fez um esforço para poder jogar contra o São Paulo. Lembrando que ele jogou contra o São Paulo, na base de sacrifício, a gente pôde notar que era um Arrascaeta totalmente abaixo fisicamente, ficou fora do jogo contra o Bahia, justamente por causa disso, e dificilmente pega o Corinthians no sábado. E é um cara que faz muita falta, que, aliás, ele performando no auge, ele deixa uma lacuna bem grande no Flamengo, independentemente de estar acontecendo no Flamengo, de ser um treinador bom ou não, né, Pedrosa? Muitas vezes essa bagunça ela era escondida justamente pelo talento do Arrascaeta. O Arrascaeta conseguia decidir jogos em 2, 3 lances. Eu lembro até um contra o Atlético Mineiro, onde ele decide vir a partida no segundo tempo sozinho. E a bagunça do Flamengo ela era nítida. Foi o dia do soco do Pedro. Então é um jogador indispensável para o Flamengo, mas ao mesmo tempo não adianta ele voltar e ficar com 50%, 60% do Arrascaeta, porque ele não vai conseguir render. Ele precisa se recuperar 100% e é algo que a gente já fala aqui desde o final de 2022. Se ele não se recuperar 100%, o Arrascaeta não consegue jogar. Genialidade ele tem, mas o futebol hoje não é só talento, Fernando. Inclusive, e se arrasta clinicamente há algum tempo, né? Inclusive, assim, eu acho o seguinte, isso precisa ser estudado pelo departamento médico do Flamengo. Não é normal um jogador da idade dele, de 28, 27 anos, sofrer tanto fisicamente como ele vem sofrendo há muito tempo.
Estamos falando de um Arrascaeta que só fisicamente desde o meio da temporada passada. Mais de um ano. O Dorival Júnior não podia utilizar o Arrascaeta todo jogo. Aí ele foi bem na Copa do Mundo, fisicamente falando, aí voltou pro Flamengo, voltou a cair novamente. Algo precisa ser estudado, alguém entendeu o que está acontecendo com o Arrascaeta. É dentro do clube? É fora do clube que ele não está fazendo processo de recuperação da maneira que tem que fazer? Enfim, algo precisa ser feito, porque não é normal o jogador do calibre dele e da idade dele, é um jogador jovem, 27, 28 anos, sofrendo fisicamente. É o auge. Ô, Vene, e o volante Alan vai fazer outro procedimento durante a recuperação da lesão? É isso? É no tornozelo? Na verdade, não é outro. Vai ser o primeiro procedimento. Porque lembra quando o Flamengo divulgou nas redes sociais que ele teve um problema na planta do pé, enfim? E aí eles anunciaram que seria um tratamento conservador. Mas agora eles mudaram e ele vai fazer essa cirurgia aí para poder melhorar esse problema que ele tem, né? E quanto tempo? É temporada Olha, agora, esquece. Né? Esse ano, esquece o Alan, ele só volta ano que vem. É uma pena, né? Um jogador que custou aí 9 milhões de euros ao Flamengo. E é um jogador que o São Paulo ele brigou para vir e quando veio, o São Paulo ele pouco utilizou. Em determinado momento botou o Davi Luiz de volante e deixou o Alan no banco de reservas. Isso é inacreditável. Olha só, é porque a gente está dentro da temporada ainda. Quando a gente virar o ano e a gente lembrar como a gente trabalha com isso e quem é rubro-negro do que passou, a temporada do Flamengo foi inacreditável, Pedrosa. Foi, de várias... Muitas escolhas do São Paulo são gente, assim, ó. Não, o Vitor Pereira. Que muda, a escalação aquele dia pra mim foi emblemático. Sério, a temporada do Flamengo precisa... É pra pegar essa temporada e usar como case. Gente, é verdade, o que a gente fez aqui esse ano faz totalmente ao contrário. A verdade é essa, porque eles erraram em tudo, em tudo. O erro começou ainda no fim do ano passado, né? Que a gente vai voltar nisso quando eles decidem não renovar com o Dorival Júnior. E da forma com que foi, né? E esse é o tipo de coisa que impacta individualmente nos atletas. Se você, coletivamente, você não tem uma união, você não tem um sistema de trabalho, você tem até um sistema de meritocracia, você faz com que esses atletas percam justamente a individualidade deles. E aí eu sempre falo isso. Time organizado, um jogador bom, ele vira um muito bom ou um craque. Time desorganizado faz o jogador bom se tornar um jogador normal ou até ruim. Então aí isso aconteceu com o Flamengo e muitas vezes, quando a gente comenta aqui sobre Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, entre outros jogadores individualmente, pode ser culpa deles também, mas é porque dentro de um sistema eles não vão funcionar, as individualidades não vão aparecer justamente por conta dessa bagunça. Agora, Renato, o UOL traz hoje uma reportagem dos repórteres Alexandre Araújo, Bruno Braz e Luiz Assá, mostrando como o cenário eleitoral da Gávea no ano que vem deve afetar não só a contratação do Tite agora, mas também a busca por reforços, já que nos últimos dias teve até ex-presidentes se reunindo com a atual gestão, Renato. Eu falei isso aqui mesmo já há algumas semanas, né? 2024 é o ano que o Flamengo vai gastar como se não houvesse amanhã. É o último ano da administração Landim. Ele até tentou dar um golpe para ficar mais um ano, mas foi derrotado no Conselho Deliberativo. A proposta inicial, que depois permitiria que ele fizesse a dele, caiu. A história de mudar o mandato, impedir reeleição, isso tudo foi para o brejo. Derrubado, inclusive, por dois vices dele, né? O BAP e o Rodrigo Duns foram visceralmente contra essa proposta, por motivos óbvios. Os dois são pretensos candidatos à presidência do Flamengo no final do ano. Então, ele vai querer ganhar tudo de novo. Ele tem já na carreira, no currículo, títulos importantes, 2 brasileiras, 2 Libertadores, é uma coisa realmente que poucos presidentes podem se orgulhar de ter. Aliás, 2 Libertadores, nenhum, porque até então só um tinha ganhado a Libertadores, que foi o Antônio Augusto Nunes de Abranches. Então, ele vai fazer tudo. Ele contrata o Tite e ele vai gastar como se não houvesse amanhã. Se os reforços que serão trazidos vão dar certo, é outro problema. Porque não custa lembrar que, apesar de dinheiro sobrando, o Flamengo esse ano não contratou ninguém que prestasse, né? O melhor reforço do Flamengo foi a volta do Bruno Henrique, que, aliás, vai exigir também que o Flamengo abra os cofres, porque o Flamengo não renovou o contrato com ele está livre no mercado agora, e aí tem um bando de clube espertalhão que não vai contratar o Bruno Henrique, mas fica dizendo que vai botar 3 anos de contrato, que vai só para obrigar o Flamengo a pagar mais pelo Bruno Henrique, né? Agora o Flamengo... A gente já tem um trato, hein, Renato? Já temos um trato. Se acontecer a troca, o seu bonequinho, você vai mandar aqui para São Paulo, hein? Coitado, ele já está aqui rindo às gargalhadas, o bonequinho, né? Porque ele sabe que essa possibilidade não existe, simplesmente não existe. Agora, o Flamengo, de uma certa forma, ele é, vamos assim dizer, visto no mercado como um clube que ele é bilionário.
Então todo mundo agora no Flamengo quer ganhar uma fortuna. O Tite parece que são 2.600.000 mais premiações. É uma grana, sabe, que nunca se pensou em pagar um treinador aqui no Brasil. Mas é aquela história, o Tite sabe que o Flamengo fatura 1 bilhão e tanto e que está louco atrás dele. Então, meu amigo, pede mesmo. O Bruno Henrique vai ser a mesma coisa. O Bruno Henrique quer ser comprado de novo pelo Flamengo. Já que o contrato dele vai acabar, ele vai ficar livre, o Flamengo não agiu antes, ele vai dizer, bom, se eu for me embora, vocês vão ter que contratar alguém para o meu lugar. Então, em vez de vocês gastarem uma fortuna contratando outro, paga para mim, como se vocês estivessem me comprando. Enfim, mas ainda assim o Flamengo vai gastar, repito, como se não houvesse amanhã. O próximo presidente, o que vier, que ninguém sabe quem será, porque está uma confusão infernal, o BAP vai se lançar, o Dunche vai se lançar, o Bandeira ressurgiu agora numa aliança com o Márcio Braga, tudo pode acontecer. Mas esse próximo presidente vai receber um clube, apesar de bilionário, com as contas para lá de infladas, né? Não vai ser fácil, não. Você tinha falado mais cedo agora do Flamengo, a gente tem uma última informação para passar para vocês, que não é boa notícia para o torcedor do Flamengo, a respeito do Alan. O Flamengo informa uma cirurgia do Alan e não tem um prazo de retorno, um jogador que era uma contratação que foi muito falada e comentada, porque ele estava saindo do Atlético para o Flamengo, aquela rivalidade interestadual que existe. O torcedor do Galo não queria, fez faixas à época, mas ainda não aconteceu, né? O Alan no Flamengo, principalmente com o Sampaoli, que era um cara que queria muito a contratação, mas não soube ou não conseguiu, talvez, aproveitar da melhor maneira. Passou por um procedimento cirúrgico hoje. O Flamengo comunicou que a cirurgia no tornozelo direito para retirada de uma calcificação óssea. O Alan já tinha ficado fora das finais da Copa do Brasil por causa de uma lesão no pé esquerdo e agora fora por tempo indeterminado nessa reta final de temporada. É um desfalque de peso? Como é que você vê isso, Igor? Você falou que nada aconteceu, né, que o Alan não aconteceu no Flamengo, mas acho que nada aconteceu no Flamengo com o Sampaoli, né, nos últimos tempos. Só trocas e trocas, 39 escalações diferentes, então não deu para acontecer nada com esse nível de insegurança, de inconsistência do time. É lamentável, né, triste para um jogador, né, ter uma lesão, passar por um procedimento cirúrgico. O Alan chegou ao Flamengo muito pela relação com o Sampaoli, propriamente dito, né, de Atlético Mineiro, enfim, um jogador que tem muita qualidade técnica, sim, um jogador que é um bom primeiro volante, qualidade de saída de bola, mas o contexto estava muito tumultuado e ele ainda, né, no jogo que ele saiu do banco para entrar durante a partida, ele sofreu a lesão a gente chama da planta do pé, e aí estava com esse problema no tornozelo, passando por um procedimento cirúrgico. Feliz 2024 para o Alan, né? Enfim, a temporada encerrada para ele, e tem que ver a quem ele vai servir, se de fato Adenor Leonardo Bach vai ser o comandante lá, né, o Tite, mas é um jogador que pode ser útil, né, uma aquisição relativamente recente, um jogador que também não é tão velho assim, é um jogador relativamente jovem ainda, tem seus 25, 26 anos, acho, se não estou enganado agora de cabeça, mas tem lastro aí para jogar bem, enfim, tem condição de voltar, né, à forma. Ele teve problemas no início da temporada físicos no Atlético Mineiro, já vinha num período de inatividade lá, veio para o Flamengo, teve alguns jogos, mas de novo revivendo as questões das lesões. É aí que descanse bem, que se recupere o Alan, possa exercer sua profissão aí com segurança, enfim, com saúde, para fazer o que ele gosta, o que ele sabe, que é ser jogador de futebol. 26 anos o jogador do Flamengo, que agora fica fora por tempo indeterminado. Desfalque, boa recuperação então para o Alan do Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar contra o Corinthians, lembrando que o Tite só chega na segunda-feira. Então vamos ver como o Mário Jorge vai escalar o Mengão. Assim que a gente tiver notícias, nós vamos trazendo para vocês. Fica ligado no nosso canal, hein, porque vamos tentar fazer a cobertura da chegada do Flamengo para a partida contra o Corinthians. Então é isso daí. Deixe o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.